Recebi no meu WhatsApp um vídeo de um cooperador gravado num culto online falando, explicando o que é a graça. E eu vou trazer esse vídeo aqui, a gente vai fazer uma reação sobre esse vídeo, porque inclusive no próprio vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão ver que a própria pessoa disse assim: nossa, cristocêntrico, ele está pregando finalmente, estão mudando as coisas. Será que é isso mesmo? É exatamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. E eu acredito que muitas pessoas aí podem se surpreender com esse vídeo que eu trouxe aqui hoje, tá certo? Bom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Antes da gente ir para o vídeo, preciso lembrar vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda essa mensagem a chegar para muito mais pessoas. E além disso daí, ainda aqui embaixo eu coloco na descrição do vídeo um link para o nosso canal no WhatsApp. Por que eu criei o canal no WhatsApp? Porque muitas das pessoas querem receber novidades e tal, quer receber quando postar os vídeos. Eu devo aí, a partir das próximas semanas, também começar a postar alguns assuntos a mais ali no WhatsApp, e não querem ter lá a sua caixa de WhatsApp lotado de e-mail por conta de grupos, né? Então é uma boa opção. Mas lá dentro desse canal, se você for nas primeiras postagens, você vai ver os links para os grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. Então ali a gente pode conversar. Você pode entrar no grupo, mandar mensagem. Tem vários irmãos nesses grupos. Então a gente troca ideia, manda mensagem. Eu respondo as coisas lá no canal também, quando tenho tempo, obviamente. Mas então você está convidado para poder entrar, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui no assunto do vídeo de hoje, que pode ser um assunto um pouco mais longo. Deixa eu só desligar aqui o som do celular para não ficar atrapalhando a gravação. Bom, o seguinte, eu já vou começar a explicar para vocês aqui. Eu recebi foi hoje, no WhatsApp, um vídeo. E nesse vídeo é uma gravação de um culto online que eu não sei de onde é. Aí tem um cooperador que eu também não sei quem é. E tá ali falando sobre a questão da graça. E eu vou trazer essa gravação. É um vídeo curto, não é muita coisa. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. E a gente vai fazer uma reação sobre esse vídeo. E porque as pessoas colocaram, estavam dizendo: nossa, cristocêntrico, nossa, será que esse cooperador aí entendeu o evangelho e tal? Beleza, a gente vai ouvir e vai verificar à luz da palavra de Deus se ele está correto ou não, tá certo? Então, beleza, deixa eu colocar aqui meu fone. Então, isso daí é uma coisa muito importante de se fazer, certo? Sempre que vocês pegarem uma tal pregação cristocêntrica, o que for, você confira à luz da palavra de Deus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não, aqui é a Bíblia Online, deixa eu só mudar aqui. Deixa eu ver, eu acho que agora está aparecendo. Bom, é esse vídeo aqui. Eu vou deixar bem pequenininho para não ter problema de direitos autorais, nem nada disso, tá certo? A voz dele, assim, também, eu acho que não vai ficar muito claro aí para vocês, mas eu tentei deixar o mais claro possível. E aí vamos ouvir e fazer a nossa reação em cima desse vídeo. Irmãos, cantando esse hino, o Senhor me trouxe algo para passar para os irmãos. Bom, aqui ele começa, no meu ponto de vista, uma fala, eu acredito, faltando com a verdade aí, porque é o seguinte, ele diz assim: após cantarmos esse hino, o Senhor me trouxe à frente. Então, qual é a impressão que a gente tem? É que cantou o hino, aí Deus falou para ele: ó, cooperador Joãozinho, fale tal coisa para o meu povo. Bom, será que foi isso mesmo? Isso daí me parece que é uma coisa que ele trouxe pronta, tá? Parece que é uma coisa pronta. Beleza, a gente dá o benefício da dúvida aqui. Será? E aí você deixa as suas mensagens aqui dizendo se você acredita que realmente foi uma revelação na hora ou ele trouxe alguma coisa pronta. Mas vamos lá. Nós passamos muito tempo, vamos dizer, enganados, porque não foi alguém que nos enganou, mas nós auto se enganamos. A graça do
Ó, aqui um negócio legal. Ele vai falar sobre a graça. Deixa eu só voltar aqui uns segundinhos, porque é o seguinte. Deixa eu ver como é que volta isso. Pronto, voltou. Voltei só alguns segundinhos para a gente poder ter a ligação. Mas um negócio legal que ele começou falando nesse vídeo é: passamos muito tempo enganados. Mas quer dizer, a nós mesmos nos enganamos. Bom, será que ele está reconhecendo que essa revelação é tudo mentira? Porque se ele está dizendo que passamos muito tempo enganado com relação do que é a graça, e isso veio constantemente sendo ensinado em tópicos de ensinamento que dizem que é revelado por Deus, nas palavras que dizem que são reveladas por Deus. Então, assim, nós nos enganamos. Então, isso significa o seguinte, que é mentira tudo isso. Isso daí é bom para você abrir os seus olhos, que esse negócio de revelação aí, nem eles mesmos acreditam nesse negócio, entendeu? Então isso é muito bom para você abrir os seus olhos. Nós nos enganamos. Então quer dizer que aquelas palavras que foram inspiradas, porque era o próprio Deus falando, ó, Deus te manda te dizer que você não cai desta graça, você não sai desta graça, você não vai para o mundo. Ué, era tudo mentira, porque isso daí é algo corrente dentro da instituição, né? Então vamos lá. Só continuar aqui. Se enganamos. A graça do Senhor não está presa numa instituição. A graça do Filho de Deus não está presa em nenhuma instituição religiosa. Tem quem está entre nós que está na graça dos filhos de Deus. Tem alguém que está em outra denominação e está na graça do Filho de Deus. Ponto interessante. Então vamos lá, ponto interessante. A graça não está presa em nenhuma religião. Certo, perfeito. Eu quero saber a definição dele de graça, porque isso daí é muito importante. Para você entender as palavras que ele está dizendo, você tem que entender o que ele entende por graça. Ele vai falar um pouquinho mais. Eu não assisti isso daí tudo, tá? Eu só assisti um pedaço ali do começo e eu achei interessante da gente conversar. Eu não assisti tudo. Então talvez aqui ele fale mais coisas mais para frente que eu não vi, mas a gente vai ver aqui. Então a graça não está presa. Tem alguém no nosso meio. Você vê que a ênfase eu acho engraçado. Quer dizer, no nosso meio pode ter alguém que não está na graça. Lá fora pode ter alguém que está na graça. Você vê que está entranhada essa ideia de exclusivismo. Até quando a pessoa tenta não ser exclusivista, mas não tem jeito. Porque, quer dizer, no nosso meio, é certeza que a maioria está na graça. Mas pode acontecer de alguém não estar na graça. Certo? Lá fora não, é certeza que está todo mundo perdido, mas pode acontecer de alguém estar na graça. Tá bom, vamos ver o que é essa tal graça que ele está falando? E isso daí é muito interessante. Você vê que mesmo a pessoa tentando ali se corrigir, tentando não ser muito exclusivista, não tem jeito, é difícil mesmo. Então, o que é a graça do Filho de Deus? Vamos ver? Seguir os passos de Cristo. Bom, então está aqui a definição dele. O que é a graça do Filho de Deus? Seguir os passos de Cristo. É isso que é. Graça para ele é seguir Cristo é graça. Será que é isso mesmo? A gente vai pegar aqui. Eu vou ouvir mais um pouquinho, mas eu vou colocar aqui na Bíblia o que a Bíblia diz que é a graça. Certo? A gente precisa conferir nas Escrituras para ver se o que ele está falando é certo. Eu vou deixar rolar mais um pouquinho, porque ele vai elaborar um pouco esse pensamento. Então, para ele, graça significa ser. O que é graça? Graça é seguir Cristo. Portanto, graça é obra. No final das contas, o que ele está querendo dizer é que graça é a obra correta. Então, ele está dizendo que graça é uma obra. E que obra é essa? Seguir Cristo. Então, a graça é uma obra. Será que é isso mesmo? Vamos continuar vendo. Os passos de Cristo. Certo. Tem muitos que passou entre nós, caminhou o tempo todo e não seguiu os passos do Senhor. Ele não viveu a graça do Senhor. Certo. E outros viveram em outros caminhos bem mais largos
e honrou a graça do Senhor. E aqui é engraçado, né? É difícil que a gente tenta deixar aqui. Eu acho que andou o quê? 5 segundos aí pra frente, mas tem uns do nosso meio que andou aqui e não seguiu os passos de Cristo. Esse daí não tá na graça. Tem outros de outros caminhos, bem mais largo. Quer dizer, tá vendo? Você tá lá na seita, bem mais largo, que você pode andar do jeito que você quiser. Você vê que ele tem um outro problema nele aqui, que ele não sabe o que significa caminho largo e caminho estreito. Obviamente que esse não é o objetivo desse vídeo, mas você vê que falta que faz um conhecimento bíblico, numa explicação. O que falta que faz? Andaram em caminhos bem mais largos, mas eles respeitaram as pisadas de Cristo. Então eles estavam na graça. Bom, vamos continuar aqui para ver, porque eu vou pegar esse conceito de graça aí e a gente vai falar E honrou a graça do Senhor. Então não pensa que nós podemos pregar e falar para o povo: aqui está a graça do Filho de Deus. A graça do Filho de Deus se vive. Ela não está fixada em um ponto, em um local. certo. Se queremos afirmar que estamos na graça do Filho de Deus, siga os seus passos, que você poderá afirmar que está na graça do Filho de Deus. Agora, Então, você vê que negócio interessante. Primeiro é graça para ele, é uma obra. Qual obra? Seguir os passos do Filho de Deus. Essa é a graça para ele. Para a gente afirmar que está na graça, a gente precisa seguir os passos do Filho de Deus. Portanto, qual que é a pergunta que vem logo em sequência? Quais são os passos do Filho de Deus? O que ele define como passos do Filho de Deus? Vamos ver se ele dá alguma explicação disso, tá? Mas, assista esse vídeo até o final. Vai ser importante. Eu vou trazer duas passagens bíblicas. Eu sei que muitas das vezes você, vamos supor, se você é da CCB, você não gosta muito de Bíblia. Então eu não vou trazer muita coisa. Duas pequenas passagenzinhas para a gente poder ver se essas coisas são desse jeito mesmo. Se a Bíblia fala isso. Se a Bíblia diz que graça é uma obra que é seguir os passos do Filho de Deus. estar numa instituição, abraçar-lhe a placa Deixa eu e dizer: Pronto. siga os seus passos, Certo. que você poderá afirmar que está na graça do Filho de Deus. Agora, estar numa instituição, abraçar-lhe a placa e dizer que está na graça do Filho de Deus, que é o único caminho, você já errou. Então o que ele está querendo dizer aqui é você, vamos supor, porque aqui o contexto é CCB. Então você que está aqui dentro e diz assim, eu estou aqui. Então eu abraço ali com a placa cinza. Aí digo, eu estou na graça. Aí ele está dizendo não é assim, não é bem assim. Você tem que estar aqui e estar executando os passos para você poder afirmar que você está na graça. Se você estiver só aqui e não for uma pessoa ativa, pelo que eu entendo ali, porque ele não definiu até agora que passos são esses, você não pode afirmar que você está na graça. Mas é engraçado que até agora a definição de graça é seguir os passos do Filho de Deus. E não se enganem. E isso daí eu estava conversando com um irmãozinho aí esses dias atrás aí. Ele, nossa, lá tá mudando muito, tal, porque tem um ensinamento que foi colocado assim, a salvação é pela graça. O grande problema está em definir o que significa graça. Esse é o problema. Porque essa frase foi colocada lá com o intuito de ludibriar as pessoas
que estão lendo as Escrituras. Por quê? Porque a pessoa que está lendo e entendendo as Escrituras, ela tem firme o conceito de graça. E, portanto, quando diz a salvação é pela graça, ela subentende que ele está falando a graça do ponto de vista bíblico. Mas esse vídeo é um exemplo claríssimo de que ele não está falando a definição bíblica de graça. Ele está falando de uma definição de uma graça inventada, uma graça que é obra, entendeu? É uma obra. O que é a graça? É uma obra. Que obra? É seguir os passos. Agora, o que é esse seguir os passos? Para ser mais exato, me dá aí a lista de passos para eu poder saber se eu estou na graça ou não. Vamos lá. O Senhor te diz: Espera aí. Se queremos afirmar que estamos na graça do Filho de Deus, certo, siga os seus passos, que você poderá afirmar que está na graça do Filho de Deus. Certo. Agora, estar numa instituição, abraçar-lhe a placa e dizer que está na graça do Filho de Deus, que é o único caminho, você já errou. Pois das sinagogas Cristo foi expulso. E ele pregava nas praias, às vezes entrava no templo, pregava e era expulso. Então ele não abriu nenhuma instituição. Ele mostrou-lhe os passos, a graça. Então você que... Sou só eu? Ou assim, eu não entendi o que ele falou. A graça, a pregação, ele foi expulso da sinagoga. Eu não vou voltar, não. Eu vou seguir. Porque até agora eu estou tentando identificar que passos são esses. Mas você vê que ele pode ter razão, ele pode não ter preparado esse discurso aí, porque se ele preparou esse discurso e esse discurso está incoerente nesse nível, o problema dele não é só teológico, não. O problema dele está com realmente escrever um discurso, entendeu? Um discurso que tenha coerência, com princípio, meio e fim. Mas vamos lá. Por um acaso assistiu esse culto Deixa eu só... e não faz parte desse rebanho. Ele não abriu nenhuma instituição. Perfeito, vamos lá. Ele mostrou-lhe os passos, a graça. Certo. Então você que por um acaso assistiu esse culto e não faz parte desse rebanho, está em outro aprisco. Outra bobagem, outra bobagem. Não faz parte desse rebanho, está em outro aprisco. Ele pega outra passagem bíblica fora do contexto, mas assim, longe, entendeu? Que é aquela passagem que Cristo fala: existem outras ovelhas que estão em outro aprisco e me convém agregá-las. Eles não estavam falando da CCB e as outras denominações religiosas. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Mas nada a ver, assim, mas nem longe, entendeu? E aí ele está dizendo, não, tá vendo? Ele está dizendo que o aprisco ali é o correto. Mas existem pessoas lá que não estão na graça, apesar de estar no aprisco correto, eles ainda não estão na graça, porque a graça é igual passos de Cristo. Então, a graça é uma obra. Qual obra? Executar os passos de Cristo. Que ele não disse até agora quais são. Mas assim, mas você pode estar ouvindo essa palavra. Olha só como todos os caminhos levam a Roma, no caso a filha de Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Porque ele vai dizer que a graça, para que alguém está fora, está em outra instituição, e essa pessoa, ela pode estar na graça. Então ele vai estar ouvindo esta palavra. E ele ouvindo esta palavra, ele obviamente vai executar os passos de Cristo, então ele pode estar ligado a essa graça. Então, na verdade, toda a graça emana da CCB para fora. Entendeu? É isso que geralmente acontece e é isso que eu estou entendendo desse discurso dele aí. Mas vamos lá. Está em outro aprisco. Certo, em outro. Se você conseguir
seguir os passos do Senhor Jesus. Se conseguir seguir os passos do Senhor Jesus, ó, vamos fixar bem isso, porque a graça é um desafio, né? É um desafio gigante. Por quê? Porque você vai ter que andar igual Cristo. E aí, quando você está fora do aprisco correto, que é essa mentalidade, nesse aprisco do caminho largo, o que, que vai acontecer ali? É um aprisco mais difícil de seguir. Por que, que é um aprisco mais difícil de seguir? Porque ali não tem a sã doutrina. Certo? Não tem a sã doutrina. Os homens não usam terno e gravata, as mulheres não usam saia, tem que usar o véu. Então, quer dizer, é difícil, porque não faz parte, a sã doutrina não faz parte dali. Então a pessoa, mas vamos supor, mas mesmo estando nesse outro aprisco, se ela começa a seguir esses passos, ela vai ter a graça, se conseguir, deixar bem fixado, se conseguir, porque é difícil. Então, por isso que serão poucos de outro aprisco, né? Vamos lá. Ele te anuncia agora, se você conseguir seguir os passos do Senhor Jesus, certo? Ele te anuncia agora. Você está na minha graça. Eita, nós, né? E o próprio Senhor Jesus acabou de falar. Acabou de falar que se você está em outro aprisco e você conseguir, ou seja, tá lá o manual de regra lá. Então, vamos taca-lhe pau, né? Como diria aquele vídeo, taca-lhe pau para poder seguir todos os passos. Se conseguir, aí você está na minha graça. Aí sim, tudo bem, você vai estar longe da CCB, mas a CCB estará no seu coração. Você está seguindo tudo que eles mandaram. Depois as pessoas dizem que mudou. Depois dizem, tá mudando, olha que coisa linda. E esse daí, ó, pela feição dele, é uma pessoa nova. É uma pessoa nova, é um cooperador novo, ele não é nem ancião, é um cooperador novo, dessa nova geração. Porque tem gente que diz que o problema só tá lá com os mais antigos. Não, e é engraçado, porque são os mais antigos que recebem as revelações e coloca lá e ensina todo mundo. Só que eles são problemáticos. O bom é os novos, que não apitam em nada, entendeu? E esse daí é o que tá pregando segundo essa nova cabeça. Que maravilha, viu? Maravilha. Vamos continuar? Dá até um cansaço de ouvir isso. E muitos que passaram por aqui, certo, e não viveu a minha vida, não me conheceu. Olha, falando em primeira pessoa, muitos que passaram por aqui, não viveu a minha vida, é o próprio Cristo falando, ó, Deus falando na boca dele em primeira pessoa, não me conheceu. Tá bom, defina, o que é viver a vida de Cristo? E a você que está aí, certo, sabe Deus aonde? E por um acaso assistiu este culto. Então você tem que dar sorte, uma sorte imensa. Primeiro, de encontrar o culto da CCB online, assistir o culto, se esforçar, descobrir quais são esses passos, né, de Cristo e seguir eles para você ter acesso à graça. O Senhor te diz: hoje eu te encontrei. E por um acaso assistiu este culto. O Senhor te diz: hoje eu te encontrei. Que maravilha. E mesmo que você nunca mais assista outro e nem passe por esse rebanho, se continuares nas minhas pisadas, onde eu entrei, também você vai entrar. Olha só, então quer dizer, existem pessoas de outras denominações que serão salvos, só que ela vai ter que dar sorte de ouvir essa pregação, porque ela vai ter que ouvir uma pregação da CCB na vida, e aí, uma vez que ela ouviu, ela guardar aquilo no coração dela, seguir os passos que ele não disse quais são, então eu suponho que seja os usos e costumes da CCB, aí sim ele vai estar na graça, e ele manter aquilo pro resto da vida, aí ele vai ter a graça. Maravilha, viu? Realmente está mudando muito. Mas vamos lá. Pois eu não vim no mundo para aqueles que... E eu acho engraçado. Eu acho que
a pessoa não tem medo nenhum, assim, de falar em primeira pessoa que é o próprio Deus que está falando. Assim, eu acho uma coisa assim, eu acho perigosíssimo, porque biblicamente falando, Deus repreende essa atitude com muita força, entendeu? E para a pessoa se arrogar de estar sendo tomada pelo próprio Deus e falar em primeira pessoa, ou não acredita em nada, que aí não tem peso nenhum, ou então está profundamente cego, entendeu? Que ela realmente acredita que é o próprio Cristo que está falando na boca dela. Mas triste, né? Ok. Me quiseram, eu vim no mundo resgatar aqueles que eu amo. E não foi por acaso que você assistiu. Eu te fiz assistir. Ah, então tá. Cristo veio no mundo resgatar o que ele ama, mas para que isso ocorra, você vai ter que, de alguma forma, assistir uma pregação ali da CCB. Eu estou supondo que qualquer pregação valha, que tenha validade, porque se tiver que assistir a dele, aí lascou, aí vai ser um público ínfimo. Mas assim, qualquer um que assista qualquer uma, talvez deve valer, entendeu? E aí vai dar certo. Mas você viu que ele explicou a graça ali, né? Ficou super entendido. A graça é igual uma obra, que esta obra é seguir os passos de Cristo. Mas vamos ver se ele vai completar mais alguma coisa. E hoje eu te anuncio: a minha graça te alcançou e você me alcançou. Eu te amo e eu sei que tu me amas. E isso é para mostrar para todos que a minha graça vai muito além do que um ajuntamento de pessoas falando glória a Deus e aleluia. A minha graça não tem porteira, não tem barreira e nem divisa. Mas tem pregador oficial. Ela alcança aqueles que eu amo, e onde encontrar o amor, ali ela vai brotar. Então esqueça que falaram para você os anciãos, pastores, seja lá quem for, que você tem que fixar os teus pés em algum caminho. Pô, daqui é interessante, ó. Falaram para você, os anciãos, pastores e seja lá quem for. Corajoso o rapazinho aí. Não sabe nada de Bíblia, mas é corajoso. Porque diz assim que você tem que fixar o pé em algum caminho. Obviamente que todos já falaram isso, né? Então, assim, é corajoso, não sabe nada de Bíblia, mas corajoso. Que nesse caminho tem uma placa dizendo aquilo. Eu te digo, aonde você está, aí mesmo você fique, porque o meu encontro contigo hoje te levará ao céu. Então você pode ficar onde você está. Então, se você está na Presbiteriana, você está na Batista, você está, sei lá, na Assembleia de Deus, se você está na Universal, pouco importa, você pode ficar. Por quê? Porque no final das contas você ouviu o próprio Cristo falando com você e disse que só siga meus passos. Siga meus passos e beleza. Aí tá tudo certo e fique onde você está e tá tudo beleza. Então vamos lá. Glória a Deus. Toda glória, toda honra, louvor e ações e graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus. Eternamente o Senhor Deus seja louvado. Amém. Acabou? Tem mais alguma coisa aqui, não tem? Ah, não, aí acabou mesmo. Bom, acabou. Aqui tem que tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é só aí mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui do vídeo. Não, acho que não tem mais nada não do vídeo. Beleza, é isso aí. Graças a Deus que só foram 5 minutos, porque é difícil, né? É difícil. Bom, vamos lá. Vamos falar sério agora. Vamos para a palavra de Deus? Vamos pegar a Bíblia aqui e vamos descobrir se
senhorzinho aí é um falso profeta ou não, pô, já te adianto que é um falso profeta declarado. Entendeu? Um falso profeta claríssimo, claríssimo, claríssimo. Vamos lembrar só o que ele falou. Então, o que é graça? Graça é uma obra. Qual obra? Seguir os passos de Cristo. Se você segue os passos de Cristo, que ele não definiu quais são, ele não disse quais são, então você, bom, vamos elaborar aqui. Bom, como eu sou ex-CCB, eu sei que esse seguir os passos de Cristo é os usos e costumes da CCB. Porque se não for, você vai ter que ressuscitar morto, você vai ter que multiplicar pão, você vai ter que fazer cego enxergar, você vai ter que fazer coxo andar, porque esse é seguir os passos de Cristo. Entendeu? Você tem que ser crucificado, talvez, não sei se vai precisar chegar nesse extremo. A pessoa vai ter que ser crucificada também e anunciar uma boa nova, uma nova boa nova, né? Porque Cristo já fez uma, então você vai ter que fazer outra. É isso que é seguir os passos de Cristo. Rapaz, então vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui duas passagens bíblicas bem rápidas para gente poder para poder falar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui se eu consigo. Eu vou dar um zoom que talvez melhore. Vou dar um zoom aqui, ó. Ctrl aqui. Deixa eu ver como é que fica. Ó, ficou legal. Bom, vamos lá. Pega na sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Romanos 11, Romanos capítulo 11, a carta aos Romanos no capítulo 11, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, ó. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Aqui Paulo está falando sobre a eleição dos judeus e como que esse remanescente fiel seria salvo. Essa é a ideia desse texto e é o que ele está falando aqui. Se você ler todo o contexto, você vai entender isso. E ele diz assim, esse remanescente será eleito segundo a graça. Então ele explica o que é graça. Ele vai dar a definição de graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, qualquer pessoa que te fale que graça é uma obra, falso profeta. Não é o que a Bíblia diz. Não tem como. Graça é o oposto de obra. Graça é uma coisa, obra é outra. Graça não é graça igual obra, que é seguir os passos de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz. Você quer ver o que é graça? Nesse outro texto aqui de Efésios vai ficar claríssimo. Ó, vamos lá. O que acontece? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui do versículo 1 para poder chegar no contexto. Ó, versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Portanto, você tinha natureza morta, você estava morto em seus delitos e pecados. Eu não vou explicar muito detalhadamente para não dar um vídeo muito grande, mas depois a gente pode fazer isso com muito detalhe, que é um texto lindo. Aí diz assim, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Em resumo, aqui quer dizer que o diabo opera em todos aqueles que não seguem a Cristo. De maneira geral, é isso aí. Os filhos da desobediência, eles têm um espírito que reina sobre ele, que é o Satanás, certo? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Então, a ideia aqui qual que é? É que a gente, segundo a natureza de Adão, que é a natureza de todo homem, que não nasceu de novo, entendeu? Segundo a natureza de Adão, a gente era perdido e perdido mesmo, entendeu? Não tinha como fazer nada por nós, porque a gente seguia a nossa natureza, que era andar segundo os deleites da nossa vida. Era essa a ideia, entendeu? Dessa passagem do texto que está aqui. Agora vamos continuar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, então a misericórdia de Deus opera naqueles que serão salvos. Que maneira? Ele vai dizer assim, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí ele vai colocar aqui, pela graça sois salvos. Então o que é a graça? A graça é justamente um favor imerecido. Deus
Você era morto, perdido, não tinha crédito, não tinha mérito, você não era bonzinho, você não executou as ordens, você não usou seu livre-arbítrio, nada disso, você era morto. Deus, ele te vivificou. Ele te tornou uma pessoa viva na presença dele. E, obviamente, e aí ele vai. Deixa eu colocar aqui para frente que aí vai dar para. Então, ó, pela graça sois salvos, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho mais para frente. Ó, por quê? Pela graça sois salvos. Versículo 8. Por quê? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, essa vivificação, Deus embutiu um negócio chamado fé em você, que é um dom de Deus. E porque você teve a fé, você respondeu positivamente crendo em Cristo. Então, você é salvo por graça, mediante fé. O que media a sua salvação é crer em Cristo. Então, quando você crê em Cristo, você alcança essa graça. O que é a graça? O favor imerecido, a redenção, a justificação dos seus pecados, sem você ter feito nada para isso. Por isso que é graça. Por quê? Por isso que em Romanos aqui ele diz assim: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se você tivesse que executar os passos de Cristo para alcançar a graça, não seria graça, seria salário. Entendeu? Não é graça, é salário. Salário é o oposto de graça. Você executou uma coisa e fez por merecer, você alcançou o seu merecido pagamento, que é o que ele pregou ali. Agora, a graça não é isso. A graça é, você não fez nada, absolutamente nada. Você era, por natureza, inimigo de Deus. Deus, por misericórdia, ele te vivificou, colocou um dom em você chamado fé, e você, obviamente, creu, porque essa é a resposta para o dom que ele colocou. Aí, uma vez que você creu em Cristo, seus pecados são justificados. E aí você é declarado justo na presença de Deus, e pela declaração de justiça, você é salvo. Porque uma vez que seus pecados foram perdoados, você recebeu os méritos de Cristo sobre você, então, portanto, você é salvo pela graça. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. E aí, é falso profeta ou não é? É falso profeta. A Bíblia diz o oposto do que ele pregou. E aí as pessoas ainda vão dizer cristocêntrica pregação. Cristocêntrica onde? E isso me deixa com certo medo, entendeu? No seguinte aspecto, medo eu sei que não é, porque eu sei que é o Espírito Santo que opera em todos, convencendo do pecado, justiça e juízo. Mas você vê que o entendimento das pessoas ainda está assim, mesmo as pessoas que se dizem iluminadas, que creram e tal, muitas das vezes o entendimento é muito ralo. Em uma pregação dessa que não tem nada de cristocêntrico, é uma pregação em que prega uma mentira, distorce a Bíblia, fala em primeira pessoa, que é o próprio Jesus que está falando, e as pessoas acham linda a pregação. Irmãos, não deixem ser enganados. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Leiam as Escrituras. Se dediquem no conhecimento das Escrituras. Eu estava conversando com um rapaz aí esses dias e eu falei para ele, repetir uma frase que o pastor Isaac fez aqui no meu vídeo, na entrevista que eu fiz com o pastor Isaac, que é: eu não preciso conhecer todas as moedas falsas, eu preciso conhecer a moeda verdadeira. Porque uma vez que eu conheça bem a verdadeira, toda falsa que apareça, eu não preciso saber dos detalhes da falsa. Eu vou identificar que é falso. Então você não precisa conhecer todas as religiões da Terra para dividir. Essa religião é verdadeira, aquela é falsa. É verdadeira, é falsa. É verdadeira. Não precisa. Conheça a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus não está sendo pregada como a palavra de Deus diz, é falso. É só isso. Beleza? Eu quis trazer aqui esse vídeo para vocês porque eu acho isso muito importante. Eu vi algumas pessoas reagindo positivamente a essa pregação, o que me deixou com certo
pulga atrás da orelha, porque se a pessoa ela reagiu positivamente a isso, significa que ela ainda não entendeu o significado de graça, porque ali tudo que ele prega não tem evangelho, tá certo? Bom, para não ficar mais longo ainda o vídeo, agradeço vocês que assistiram. Não esqueça, deixa o like, curta, compartilhe, manda esse vídeo para as pessoas para ver se através da pregação da palavra de Deus o Espírito Santo opera e desperta essas pessoas, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.